museólogo é o profissional que trabalha com acervos museológicos e cuida de todas as questões ligadas à coleção. A profissão foi regulamentada em 82, entre 82 e 84. Eu entrei na década de 90 como agente cultural, minha função de origem. Tive uma formação em graduação em comunicação social, na área de publicidade. Por conta do meu trabalho na área pública, ligado à área de cultura, eu passei a ter um contato intenso com artistas, com produção cultural, e dentro desse universo eu fui me alinhando, me identificando com a parte de artes visuais. Procurei um curso na PKV de especialização no Museu de Arte Contemporânea, era um curso de 1 ano e meio, e daí eu falei, não, então é esse caminho que eu quero seguir. E eu já estava dentro da prefeitura trabalhando focadamente ligado à parte de exposições, de cursos de arte, né? No espaço aqui da Casa do Olhar. Ao longo da carreira eu trabalhei em outros espaços também, mas sempre procurando me envolver nessa parte ou de museu, ou de artes visuais, ou patrimônio cultural. Aí surgiu a possibilidade de um estágio, isso já em 96, né, de fazer um estágio de verão no Museu Hirshman, que é um museu de arte moderna e contemporânea. E aí eu fui, fiquei 3 meses. Na volta eu falei, não, eu quero retornar e aprofundar a minha pesquisa dentro desse campo. A CAPES tinha um programa na época, que era um programa bem inovador, que depois eles não deram prosseguimento, que você podia fazer especializações em artes fora do Brasil. E eu fui o único na área de museologia. Eles acharam tão diferente o que eu estava procurando fazer, não, vá, que vai ser interessante. Eu fiquei quase 1 ano, foi entre 97 e 98. E aí, retornando para cá, eu fui trabalhando em outros campos de mediação dentro da prefeitura. Eu comecei a procurar uma formação que pudesse me credenciar como profissional. Isso só veio acontecer muito próximo agora, já depois do ano 2000, quando a USP criou um mestrado em museologia, um programa de mestrado em interunidades, que envolve os 4 museus da universidade. E esse programa é reconhecido pelo Conselho Federal de Museologia. Quem pode ser, então, museólogo? São pessoas que tenham concluído ou um curso de graduação em museologia, né, ou um curso de pós-graduação em museologia também, desde que esses cursos sejam reconhecidos pelo Conselho Federal de Museologia. De 20 anos para cá, a gente tem um cenário que está muito mais positivo para o campo da museologia, tanto do ponto de vista de legislação, mecanismos legais, como também da área de formação, que é uma grande reivindicação. Porque o que acontece? Você tem um grande número de profissionais, mas museólogos muito poucos, né? Então, o nosso cenário mais padrão, vamos dizer assim, são pessoas, muitas vezes, de áreas próximas de pesquisa, então, ou história, ou da área de ciências, no caso, vamos para o Museu de Biologia, você vai ter pessoas da área de biologia, né? Ou da área de ciências sociais, arquitetura, né? São as áreas de formação que as pessoas acabam migrando para atuar dentro do campo dos museus. Hoje você tem um número maior de cursos, né? Os mais assim, reconhecidos pelo ponto de vista da tradição estão no Rio de Janeiro, Bahia, no Sul. Qual que é a função de um museu? Ele trabalha com 3 eixos, que é a conservação, a guarda, a pesquisa e o que a gente chama, eu vou chamar de extroversão, que é a exposição. Eu vou pegar e vou comunicar esse acervo para o público. Quando eu estou na conservação, na guarda, eu tenho uma parte de documentação dessa coleção. Quando esse objeto vai ser guardado, eu vou ter que pensar como é que eu vou acondicionar esse objeto. E depois, quando eu vou comunicar esse objeto, seja por uma exposição, seja por uma publicação, como é que eu vou fazer isso? Então, o que você vai estudar na museologia é todo esse percurso, vamos dizer assim, né? E aí você vai aplicar conforme a tipologia do museu. E isso é muito bacana, porque tem sempre uma questão transdisciplinar, interdisciplinar, o termo que se quer dar dessas trocas de conhecimento. Então, sempre é importante que no museu você tenha pessoas de várias áreas de conhecimento. Então, eu vou ter no museu o museólogo, o historiador, o pesquisador, o conservador. A gente tem uma lei que foi criada em 2003, que é o Estatuto dos Museus, uma lei federal, que normatiza a questão dos museus para todo o país, da Política Nacional de Museus. E é estabelecido que você vai ter um sistema nacional de museus e cada estado terá seu sistema estadual de museus. E qual é a finalidade de você ter um cadastro? Para que a gente possa identificar as instituições do estado e depois pensar mecanismos para poder apoiá-las e auxiliar também nessa padronização de procedimentos entre todas. O acervo, o objeto musealizado,
Durante você fala que ele sai do contexto de uso e se torna um objeto, né, musealizado para pesquisa, mas na verdade ele traz o significado que ele tinha antes, ele ganha um novo significado, que é devolver para nós o sentido de humanidade. Eu sempre me lembro de uma exposição de fotografias, acho que era, se não me engano era da mãe da pessoa que fez a doação. E no final da exposição, ela tinha, claro, os netos, mas os irmãos, a mãe já haviam todos falecido. E era a foto deles que estavam na exposição. Então, na hora de encerrar, eu estava fechando a sala e ela se despediu deles, como se despedindo da família. Tanto que a gente fala hoje que não importa qual o tipo de acervo que você tenha, né? Se ele é um acervo clássico, contemporâneo, que relações ele vai estabelecer com a sociedade onde ele está inserido. Então, aquela piada do tipo que a pessoa está muito velha, tem que ir para o museu, ou que o museu é lugar de coisa velha, né? Isso é tão fora de contexto, o museu é o lugar exatamente do novo, daquilo que está por acontecer. O que é soft power? É o poder suave. É aquele poder que uma instituição exerce sem se impor, pela presença, pelo trabalho, pela trajetória. O Museu do Amanhã ele é um projeto belíssimo do Calatrava, naquele espaço que avança no meio do mar, sujeito a todo tipo de questões, de críticas, então de ódios, de amores, mas as pessoas estão interagindo. Que é isso que é um museu. Ele está presente, ele está vivo no meio das pessoas. Sendo amado, sendo odiado, sendo objeto de reflexão. Trabalhar com museologia, trabalhar com pesquisa, com curadoria, trabalhar com aquilo que o ser humano tem de melhor e que ele pode melhorar ainda mais. Você vai percebendo ao longo do caminho, né, essa questão de transformação que se dá nas escalas menores, nas escalas maiores. Veio um rapaz com um grupo e ele ficou me olhando e falou assim: então você não lembra de mim? Eu falei assim, a memória privilegiada, eu falei assim, não. Então, eu fiz uma visita com uma escola, você nos atendeu. E depois foi tão... Eu resolvi me interessar e ele se tornou educador social depois. Essa questão que está surgindo agora com o que aconteceu com o Museu Nacional. Tem pessoas que falam que ele morreu, tem pessoas que falam que ele está sendo ressignificado. Eu entendo que o museu é uma instituição, pela própria definição, permanente. Ele permanece, mas o que ele é agora? O que ele significa agora? O campo dos museus é uma área do futuro que eu falo daqui a pouco, não é um futuro distante, eterno, entendeu? Não, um futuro que está acontecendo, já é o agora. Quem se interessar por esse campo, acho que tem um grande e vasto caminho. Tem que se dedicar muito, tem que, acho que, perseverar muito, mas tem um caminho bem interessante a percorrer. Eu acho que o primeiro movimento é local. Aquele clássico, eu não posso falar do mundo se eu não falar primeiro da minha aldeia. Não importa onde você esteja, do Oiapoque ao Chuí, onde você mora, tem uma biblioteca? Tem alguém que guarda coisa? Não tem museu na minha cidade, mas tem alguém que trabalha com isso, que tem um olhar, aquela pessoa que pesquisa, né? Começa pelo seu entorno. A internet hoje é um grande caminho. Então, todos os grandes museus hoje em dia, tanto no Brasil como no exterior, têm sites, todos super recomendáveis. Tem o próprio site do Instituto Brasileiro de Museus, do IBRAM, dos conselhos de museus, o Conselho Federal de Museologia, o Conselho Regional de Museologia. Então, se você entrar no site do COFEM, você vai ver a divisão das regiões, e para cada região você vai ter também um link que você pode procurar, que tem legislação. Aqui em São Paulo você vai ter o próprio CISEM também, o CISEM SP, né? Que também tem um site com todas as informações, com legislação, com links para outras instituições. Procurar ver onde tem os cursos de graduação, né? E aí ver como funcionam, os prazos, né? Eu acho que são caminhos. Aproveitando e fazendo um agradecimento por permitirem que eu pudesse estar fazendo esse depoimento aqui, né? Esse espaço, onde nós estamos, é um espaço, a Casa do Olhar Luiz Saciloto, é um espaço mantido pela Prefeitura de Santo André, é um espaço de cultura dedicado às artes visuais, né? Ele vem desse processo de maturação. Santo André tem uma história muito forte
vinculada às artes visuais, às artes plásticas, né, onde o grande marco dela é o Salão de Arte Contemporânea, que foi criado em 1968, hoje está na sua 47ª edição, e ela desenvolve cursos, exposições, palestras sobre arte, todos gratuitos, voltados ao público em geral. Tenho feito já há alguns anos um curso de tipografia, uma parceria, foi um convite que eu recebi da Gari Cultural, como instituição em São Paulo, aqui na Vila Mariana, onde a gente faz um curso intensivo, são 3 encontros, em que eu trato das questões básicas, a partir da questão da tipografia, de você pensar a montagem de uma exposição, como é que eu faço esse percurso que eu acabei de descrever agora de um modo muito sintético. Eu tenho um objeto, como é que eu vou expor esse objeto? Então, desde a embalagem, do transporte e montar a exposição. Dá algumas noções básicas, porque, como eu falei, a gente tem, independente da diversidade das coleções, das instituições, tem alguns modos padrão de procedimento. E a gente ainda não tem isso, tem normatizado, mas ainda não tem apropriado pelas pessoas. Dentro dessa minha questão como museólogo, dessa procura de um espaço para poder estar falando e comunicando dessas questões, né, que eu tenho lidado ao longo da minha trajetória, o caminho que eu encontrei foi a criação de um site, o cuboazul.com.br. O nome vem de quando eu fiz aquele curso lá atrás que comentei, do MAC, né? A gente até estava resgatando outro dia, era a partir de um texto do Merleau-Ponty, umas disciplinas, a gente trabalhava um texto do Merleau-Ponty que falava do visível e do invisível na arte. E ele tratava da questão das meninas do Velázquez. E ele fez de um modo a composição que ele brinca como se você estivesse dentro da tela. Ele cria um truque, né, para criar uma ilusão do tridimensional, do bidimensional e vice-versa. E aí isso tem uma discussão sobre a questão do cubo branco, que é o espaço ideal para a exposição, porque nada interfere, só a obra aparece. E pensando nisso, eu criei naquele momento, como uma forma de elaborar uma reflexão, o que eu chamo de cubo azul, que era uma brincadeira, eu criar um objeto, a partir das imagens da obra do Velázquez, e você podia manipular como se fosse um jogo. E essa questão do dentro para fora e do fora para dentro. Eu quero falar de museologia, falar de arte, de museus para as pessoas. Meu nome é Nilo Matos de Almeida, eu sou museólogo.